matriz óssea para que o seu osso ele continue crescendo são os osteoblastos. Quando esses osteoblastos eles vão envelhecendo, eles se transformam no que a gente chama de osteócitos, tá certo? Esses osteócitos eles são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis pela manutenção, né? Eles são responsáveis pela manutenção do tecido ósseo, certo? Então, são eles que recebem e enviam nutrientes e oxigênio para as células do tecido ósseo, tá certo? Então, eles mantêm essas células vivas, por quê? Porque eles formam tipo encanamentos, eles formam tipo passagens microscópicas no tecido ósseo, eles formam microfissuras, certo? Então, essas estruturas aqui, assim, deles, essas estruturas deles aqui vão formar microfissuras, certo? Vão formar microfissuras que vão servir de passagem de substâncias da parte mais externa do osso. Então, o osso está cheio de microfissuras, então ele vai receber nutrientes aqui do sangue, certo? Do sangue por quê? Porque você vai ter aqui o periósteo. O periósteo ele é bastante vascularizado. Então, se você tem vasos sanguíneos, é porque você está tendo que absorver o quê? Oxigênio e nutrientes. Então, a parte mais externa do osso, né? A parte mais externa do osso vai receber nutrientes e vai repassar até a parte mais interna do osso, tá ok? E elas são repassadas por essas microfissuras que são criadas pelo processo de amadurecimento das células ósseas, que no caso é o processo de transformação do osteoblasto em osteócito. O osteoblasto ele vai formando, vai fabricando matriz óssea e ele fica preso por essa matriz óssea, certo? Ele fica preso por essa matriz óssea. É como se eu tivesse produzindo cimento, como se esse osteoblasto estivesse produzindo cimento ao redor dele. Vai chegar um momento em que ele vai estar preso por cimento. Essa matriz óssea ela funciona como um cimento. Só que o que é que acontece? Ele deixa pequenos espaços para passagem de nutrientes. E através desses pequenos espaços, nós temos a manutenção do nosso tecido ósseo. Por quê? Porque as células mais externas e as células mais internas, elas conseguem receber nutrientes. Entretanto, nós temos aqui uma outra célula, ela está até separada, que é o chamado osteoclasto. Esse osteoclasto, pessoal, como eu falei para vocês, eles são derivados dessas células tronco hematopoéticas, as mesmas células tronco que são responsáveis pela fabricação de quem? Pela fabricação de células sanguíneas, por exemplo, tá certo? Então, esses osteoclastos, eles são responsáveis por remover material ósseo. Então, foi o que eu falei para vocês no início da aula. Ah, o nosso osso ele serve de armazenamento de minerais, ele serve para armazenar minerais. Se a nossa alimentação não propicia uma concentração de minerais adequadas para a nossa manutenção, por exemplo, a manutenção da atividade muscular, então se nós não temos uma alimentação adequada com a quantidade adequada de absorção de minerais pela nossa alimentação, então o que é que acontece? Esses minerais eles têm que voltar para a corrente sanguínea. E quem é que devolve esses minerais para a corrente sanguínea? São os osteoclastos. Então ele vai começar, esses osteoclastos eles vão começar a deteriorar o osso, certo? Eles vão começar a deteriorar o osso e devolver esses minerais que estão armazenados nessa matriz óssea para a corrente sanguínea, para que esses minerais eles possam ser utilizados no metabolismo do organismo, tá bom? Então, ó, células do tecido ósseo, nós temos osteoblastos e osteócitos. Osteoblastos são formados pelas células tronco mesenquimais. Osteócitos são os osteoblastos maduros, né? São os osteoblastos maduros. Então, os osteoblastos são células ósseas mais novas. Então, eles produzem a matriz óssea. Conforme eles vão produzindo matriz óssea, eles vão ficando aprisionados por essa matriz óssea. Beleza? Ao redor deles, eles vão começar a ficar aprisionados por essa matriz óssea. E aí eles vão se tornar células chamadas de osteócitos. Então, se ele está aprisionado, não tem mais como ele fabricar, né? Ele já, digamos que ele fabricou matriz óssea e conseguiu ficar completamente isolado. Então, ele não tem mais por que fabricar matriz óssea. Então, ele vai atuar agora em quê? Só na manutenção dessas células do tecido ósseo, beleza? E aí,
entra a principal função, né, dos osteócitos, manutenção do tecido ósseo. Como é que acontece isso? Captando oxigênio e nutrientes e repassando para as partes mais internas do osso, tá ok? E por último nós temos os osteoclastos, né? Os osteoclastos são responsáveis por remover esses minerais que formam a nossa matriz óssea e devolver esses minerais para a corrente sanguínea, certo? E devolver esses minerais para a nossa corrente sanguínea. Aqui eu coloquei um outro exemplo também dos osteoclastos, que é a retirada de material ósseo envelhecido, né, e a devolução do material para a corrente sanguínea. Então, ele pode atuar dessa maneira também. O osso está muito velho, então esse osso ele vai ter que ser reposto, e aí você vem e retira material ósseo retira o material ósseo, né, retira os minerais desse material ósseo e devolve para a corrente sanguínea para ser utilizado em processos metabólicos do organismo, tá bom? E lembrando que a célula tronco de tecido conjuntivo, né, que vai fabricar, que vai criar os osteoclastos, são as células tronco hematopoéticas, tá bom? Hematopoéticas. Então, fatores de desenvolvimento do nosso osso, né? Fatores de desenvolvimento do nosso esqueleto. Então, existem dois principais fatores, pessoal, de desenvolvimento do nosso esqueleto, que é a pressão e o efeito pisoelétrico, beleza? Então, como é que a pressão ela pode exercer ela pode influenciar no desenvolvimento do nosso osso. Então, por exemplo, a gravidade é uma força que está atuando no nosso organismo, tá atuando sobre o nosso organismo, sobre o nosso corpo. Então, essa gravidade ela vai estimular o desenvolvimento do osso. Por quê? Porque você necessita de estruturas mais potentes, mais resistentes, para que você não seja atraído pela essa gravidade. Essa gravidade ela tenha cada vez menos influência sobre seus processos de movimentação, seus processos metabólicos, certo? Sobre o seu cotidiano. Então, a gravidade ela não pode ter tanta influência. Então esse processo gravitacional, essa pressão gravitacional, ela influencia sim no processo de desenvolvimento dos seus ossos. A outra característica, pessoal, é esse efeito pisoelétrico. E aí eu criei aqui uma sequenciazinha, né? Para que vocês entendam como é que ocorre esse efeito pisoelétrico. Mas o que é o efeito pisoelétrico? Né? Isso é a polarização elétrica que causa o recrutamento de minerais. Então, foi o que eu falei para vocês. Quando o metabolismo do ser humano está necessitando dos minerais, os osteoclastos eles vêm lá e removem esses minerais da matriz óssea e devolvem para a corrente sanguínea. Entretanto, quando os osteoblastos eles estão fabricando o osso, eles estão sintetizando a matriz óssea, eles fazem o processo inverso, eles captam sais minerais, eles captam material mineral da corrente sanguínea para que o osso ele se torne uma estrutura rígida, tá certo? Então ele rouba minerais da corrente sanguínea, ok? E aí o que é que acontece? Essa polarização ela vai ajudar no recrutamento, né, de material mineral, por exemplo, de cálcio. Então, se você tem um íon de cálcio, o íon de cálcio ele é o seguinte, ele é 2+, ele possui uma carga positiva, não é isso? O íon de cálcio ele está representado dessa seguinte maneira, Ca2+, então ele tem uma carga positiva. Então, se essas células do tecido ósseo elas ganham uma polarização elétrica, elas têm uma maior facilidade em captar esse material mineral para ser utilizado na fabricação da matriz óssea, tá certo? Para ser utilizado na fabricação da matriz óssea. O que é que pode estimular? Atividade física. Atividade física ela pode estimular a aplicação de cargas, certo? Consequentemente, a produção de potenciais elétricos. E aí, com os potenciais elétricos, você vai atrair uma maior quantidade, né? Você vai atrair uma maior quantidade de minerais, né? Que possuem cargas elétricas, você vai atrair uma maior quantidade de minerais que possuem cargas elétricas e, consequentemente, a matriz óssea ela vai se desenvolver, de uma maneira mais rápida, Então, quais são os principais fatores que afetam no desenvolvimento ósseo? É a pressão, certo? A pressão
E o efeito piezoelétrico. Então, o efeito piezoelétrico nada mais é do que a geração de polaridade elétrica que vai causar o recrutamento e a deposição mais fácil de minerais, tendo em vista que esses íons minerais eles apresentam cargas, certo? Então fica mais fácil a captação desses minerais. Cargas opostas, não é isso, pessoal? Elas se atraem. Então, se você tem a deposição de polaridade elétrica, então a parte negativa, né, vai começar a atrair, né, esses potenciais elétricos negativos vão começar a atrair o cálcio, que tem a carga positiva. Consequentemente, a deposição e a síntese de material ósseo vai ser mais acelerada. Então, quem é que pode estimular isso aqui? Atividade física. É tanto que pessoas que praticam atividade física, elas não ganham apenas uma maior massa muscular, mas elas também ganham uma maior massa óssea. Elas ganham mais massa óssea. Por quê? Porque elas vão estar estimulando a aplicação de cargas, consequentemente a produção de potenciais elétricos. Esses potenciais elétricos eles vão atrair com maior facilidade esses minerais que possuem cargas e aí consequentemente eles vão ser depositados mais fácil no processo de síntese de matriz óssea, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Qualquer coisa vocês anotam e aí a gente tira a dúvida na próxima aula, tá ok? Outro aqui, fatores de desenvolvimento, a gente vai falar aqui da osteopenia, certo? E da osteoporose. Osteopenia e da osteoporose, tá bom? Eu gostaria de falar primeiro da osteoporose, tá? Então, vocês estão lembrados, vocês estão lembrados daquele exemplo que eu dei para vocês, né? Daquele exemplo que eu dei para vocês no início, em que o músculo ele necessita de cálcio para realizar o seu processo de contração muscular. Entretanto, qual é a estrutura de armazenamento de cálcio mais próxima do músculo? São os ossos. Então, se na sua alimentação, né? Na sua alimentação, você não tem, né? Você não tem uma alimentação rica em minerais, alimentos que possuam minerais, então o que é que vai acontecer? O seu músculo ele vai necessitar de cálcio, por exemplo, para a realização da contração muscular. Se a sua corrente sanguínea não tem, se a sua corrente sanguínea não tem, se a sua corrente sanguínea ela não tem né, esses sais minerais, esse cálcio, ela vai ter que capturar esses sais minerais, esse cálcio do nosso osso. E aí foi que eu deixei de falar para vocês. O nosso osso, pessoal, principalmente os ossos longos, ele é dividido da seguinte maneira. Nós temos essa parte mais externa, um osso mais compacto, certo? Nós temos um osso mais compacto. E na parte mais interna nós temos um osso mais poroso, certo? Então, nessa parte mais externa, nós temos a matriz óssea de maneira mais compacta. Nessa parte mais interna, nós temos a matriz óssea mais porosa. O que é que vai acontecer? Se você tem uma alimentação pobre em cálcio, você vai ter que começar a doar esses minerais para a sua corrente sanguínea para que o seu músculo ele continue a contrair. E aí o que é que você vai ter? Você vai ter a diminuição da síntese de material ósseo. E aí você vai ter o quê? Uma maior concentração de parte porosa, você vai ter mais parte porosa do que parte compacta, certo? E aí o que é que vai acontecer? Você vai ter a perda dessa matriz óssea, tanto nessa parte mais compacta quanto na parte porosa, e aí você vai ter um osso que ele é mais poroso. E aí a gente tem o processo que a gente chama de osteoporose, tá certo? A gente tem um processo que a gente chama de osteoporose, beleza? Então, que a osteoporose é quando o indivíduo ele tem perda de material ósseo, e aí o que é que acontece? Você vai ter um osso com estruturas mais porosas, e esse osso ele vai ser uma estrutura mais
como é que diz? Vai ser uma estrutura mais frágil. Por quê? Porque quanto mais material ósseo, quanto mais matriz óssea, mais resistente é esse osso. Se você tem a perda de matriz óssea de uma maneira muito elevada, se você tem uma perda de matriz óssea de maneira muito elevada, por quê? Porque você não se alimenta de queijo, você não se alimenta de leite, você não toma iogurte, certo? Você não come coalhada, entendeu? Você não usa manteiga no seu pão, entendeu? Então você não vai ter a deposição desses minerais na sua corrente sanguínea proveniente da alimentação. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você, camarada, vai começar a perder matriz óssea e, consequentemente, o seu osso ele vai ficar mais poroso. Quando ele fica mais poroso, nós temos um processo que a gente chama de osteoporose, tá ok? E aí o que é que acontece com o osso que tem osteoporose? Ele é um osso mais frágil, tá ok? Bom, professor, e aí o que é a osteopenia, né? A osteopenia, pessoal, é uma circunstância parecida com a osteoporose. É a prévia da osteoporose, por assim dizer, né? Então, o que é a osteopenia? A osteopenia é quando você tem a diminuição da matriz óssea mais rápido do que você produz. Então, você está sempre produzindo, na grande maioria das vezes você está sempre produzindo, e às vezes você tem que retirar matriz óssea, porque está ficando velha, ou então porque você está tendo que repor, né? Você está tendo que devolver esse material ósseo, você está tendo que devolver esse mineral para a corrente sanguínea para outras atividades metabólicas. Então, o que é a osteopenia? A osteopenia é quando o médico ele diagnostica que você está tendo uma diminuição da massa óssea. Mas essa diminuição da massa óssea não quer dizer que meus ossos vão se quebrar. É um alerta, porque às vezes, alguns indivíduos, eles têm mesmo massa óssea menor. Então, por exemplo, um indivíduo que não pratica atividade física, por exemplo, ele tem uma massa óssea mais leve, certo? É o contrário do indivíduo que pratica atividade física, que tem todos aqueles fatores que aumentam a produção da massa óssea, não é isso que eu falei para vocês anteriormente. Então, a osteopenia é uma situação em que você tem que ficar em alerta. Por quê? Porque você está tendo mais consumo de matriz óssea do que você produz. E aí, se isso se prolongar, você pode adentrar num processo de osteoporose, que é quando você tem um alto consumo de matriz óssea e você não consegue repor essa matriz óssea e o seu osso ele começa a ficar cada vez mais frágil, cada vez mais poroso, levando a riscos imediatos de fratura, certo? A riscos imediatos de lesão, tá bom? Então, a osteopenia é uma característica que pode estar presente, em alguns casos chega até a ser normal, dependendo do estilo de vida do indivíduo. Entretanto, é uma questão que você tem que ficar atento, porque ela pode se agravar se você não corrigir essa deficiência na produção de matriz óssea, se você não corrigir isso com medicação, suplementação ou uma melhor alimentação, ela pode vir a se desenvolver no que a gente chama de osteoporose, tá certo? Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. E aí, na próxima aula, a gente dá continuação com um processo de remodelação óssea. E aí, a gente vai ver a classificação dos ossos. Vai ver também os tipos de ossos, como é que os ossos eles podem ser utilizados para perícia forense, certo? Como é que os ossos eles são utilizados para dimorfismo sexual, porque que eles são bastante diferentes. Não é isso? Eles têm características diferentes de acordo com o sexo. Então, a gente vai ver tudo isso na próxima aula. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos encerrar por hoje. E bons estudos.